Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho. Faltam 12 dias para o início da Eurocopa. Já estou em preparação profunda aqui com vocês. Posso partilhar com vocês o que eu tenho estudado, mas na maioria das vezes revendo os jogos das seleções, fazendo algumas anotações, como eu fiz na Copa do Mundo. Tem algumas ferramentas, né, principalmente o iScout, uma ferramenta paga, bem cara, na minha humilde opinião, poderia ser mais acessível, com lances, jogos, estatísticas, principalmente com situação visual dos jogos. E tenho estudado bastante porque eu quero ter um bom desempenho, obviamente, nessa competição. Vamos falar sobre o planejamento dessa última semana. Tinha separado no dia 28 o jogo da volta dos playoffs da Alemanha. O Wien Wiesbaden enfrentou o Regensburg no jogo da volta. O primeiro jogo tinha sido 2-2. Regensburg abriu 2-0. E aí ficou um jogo onde o Wiesbaden veio para cima igual um maluco e acabou conseguindo um gol de cabeça no final. Na minha opinião, daria para ter explorado no máximo esse over limite aqui, mas eu fiquei de fora. Por que eu fiquei de fora? Porque eu não consegui encontrar um contra-ataque ou uma vontade tão grande de contra-ataque do Regensburg, tá? O cenário era perfeito, perfeito. 2-0, o time da casa, cenário de caos. O Wiesbaden veio para cima, mas ele optou, o Regensburg, por buscar mais os contra-ataques. Então, por mais que o espaço tivesse ali, eu não consegui encontrar no Regensburg uma vontade tão grande. E aí não peguei esse gol. Fica aquela sensação de que daria para ter entrado? Fica. Fica assim. Mas não me arrependo, tá? Vão haver situações onde o time vai aproveitar os espaços, eu vou entrar no limite e o gol não vai sair. Então seria um cenário ainda melhor, mas eu teria prejuízo. Nesse caso seria um cenário mais ou menos, que eu teria lucro, mas eu optei por não entrar no mercado. Aí teve jogo à noite na Libertadores, 0-0 Botafogo com Barranquilla. Eu até cogitei trabalhar gols aqui depois do primeiro gol, mas não aconteceu. O Botafogo poderia ter tomado uma postura um pouco mais agressiva aqui, mas não foi o que a gente viu. O Flamengo venceu o Milionários por 3-0, já logo no comecinho já estava vencendo por 1-0, com uma falha do, do goleiro, do zagueiro do Milionários. Então eu acabei por não fazer nada, até tentei ficar acordado até mais tarde. A LDU venceu o Universitário como era esperado. Cheguei a cogitar a posição a favor da LDU, senti que faltava um pouco mais. Aí teve um bom momento do Universitário aqui no meio do primeiro tempo. Depois nessa aceleração eu já fiquei desmotivado para poder entrar. Acabou saindo um gol no finalzinho. O que mais que eu tinha separado aqui? Esse jogo aqui me surpreendeu negativamente, né? O Inter tomando virada no final do primeiro tempo. O Inter que teve domínio assim praticamente completo do jogo no primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo acabou vacilando. Isso custou o Inter a classificação. O Inter só vai se conseguir buscar vaga nos playoffs. Aí teve alguns jogos extras que eu não consegui acompanhar, Corinthians e Racing. Aqui, ó, Racing e Bragantino se tivessem tido, né, o mesmo resultado, ainda assim o Racing teria ficado com a primeira colocação, o Bragantino passou em segundo, vai ter que jogar o playoff. Eu acho que foi isso, do dia 28, né? Tinha começado aqui os playoffs da Holanda, o Breda meteu 6-2 no Excelsior e o jogo da volta iria acontecer já já, a gente fala sobre isso. Na quarta-feira, dia 29, tivemos a final da Conference League entre Olympiacos e Fiorentina. E como a maioria das finais, o que costuma acontecer? É um jogo merda, com poucas oportunidades de trabalho, né? Não consegui ter, vamos dizer assim, confiança para me posicionar no mercado. Não quis forçar a posição, não quis forçar só para ver algum saldo positivo na conta e fiquei de fora. O gol do El Cabe no finalzinho deu um título para o Olympiacos e mais uma vez o vice-campeonato para a Fiorentina, mas eu não fiz nada. Tivemos o jogo do Grêmio com o The Strongest, o Grêmio venceu por 4-0, também não me posicionei, foram dias que eu praticamente não fiz nada, né? Mas isso não demonstrou, na minha humilde opinião, e eu já comentei isso depois disso, uma grande força do Grêmio.
Por quê? Porque o The Strongest fora de casa realmente é muito frágil. Foi um resultado que facilitou um pouco a vida do Grêmio em relação à classificação, mas o Grêmio vai até o Chile enfrentar o Huachipato e não pode perder, porque se perder, está eliminado. Né? Um resultado que me surpreendeu muito, muito, foi esse daqui. Não esperava, de verdade. Esperava um Estudiantes bem mais agressivo contra a equipe do Huachipato, depois de ter perdido para o Grêmio em casa. Começou com uma cotação de 1,33, saiu na frente do placar e tomou a virada ainda no primeiro tempo. Buscou o empate 2-2, tomou o 3-2, buscou o 3-3 e praticamente no último lance tomou o 4-3. Esse aqui surpreendeu muita gente. Eu não esperava nenhum jogo tão over, porque não necessariamente uma derrota teria sido a eliminação do Huachipato, porque o Huachipato ainda pega o Grêmio, pegava o Grêmio, né? Vai pegar o Grêmio. Mas foi um jogo muito agressivo do Huachipato e venceu mais uma fora de casa. Mais uma, né? Já havia vencido o Grêmio, agora chega a vitória contra o Estudiantes. O São Paulo venceu o Tajeres por 2-0 num jogo fraco, mas foi fraco demais. O Tajeres segurou o primeiro tempo inteiro, acabou tomando um gol de pênalti no final. Aí cogitou sair para o jogo e tomou mais um nos últimos minutos de jogo. Fortaleza passou na liderança na Sul-Americana, mas eu também não cogitei fazer nada nesse jogo por aqui. Na quinta-feira, vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui encontrar todos os jogos que eu tinha comentado, né? Na quinta-feira teve playoff da Itália, 0-0 Venezia e Cremonese. Esperado, né? Para quem não acompanha os jogos da Série B da Itália, são daí para baixo. Não tem muita coisa diferente em relação à exposição. As equipes escolhem se expor muito pouco. Teve a final da Copa do Estado de Israel, que eu estou tentando achar aqui no SofaScore. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui em cima. Não é fácil, não. É bastante. Já começou a entrar naquela fase do ano com jogos muito aleatórios, de competições que a gente não tem tanto conhecimento. E aí, nem sempre a gente consegue encontrar os jogos mais fáceis, né? Não consigo encontrar mesmo. Eu não assisti, mas curiosamente não tá aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Beersheva, aqui ó. 1-0 para o outro Maccabi. Lembra que eu comentei com vocês? Foi a primeira vez que eu tô vendo o resultado desse jogo, tá? No meu planejamento, que se eu fosse fazer, se tivesse um pouco mais de liquidez, até faria, seria para trabalhar gols depois do primeiro gol. Se tivesse saído um gol cedo, aconteceu um gol bem, bem tardio. E o comportamento do não favorito aqui, do Maccabi, acabou sendo o esperado em relação a levar o jogo para o máximo possível defensivamente e jogar por um gol, por uma bola. E provavelmente deve ter sido assim. O que é interessante é que em final única, qualquer coisa pode acontecer. A gente teve agora a final da Liga dos Campeões. O Dortmund complicou muito a vida do Real Madrid no primeiro tempo, mas acabou sendo punido no segundo. A relegation da França começou com 2-1 para o Saint-Étienne. Esse foi um jogo que eu até cogitei abrir posição contra o Metz, mas não senti tanta confiança assim no Saint-Étienne. Vocês veem que eu estou bem fora do mercado nesses dias, né? Bem estudando bastante para Euro. Na Libertadores, Palmeiras ficou no 0-0 contra o São Lourenço. Também era um resultado que interessava muito o São Lourenço segurar esse empate, e assim foi. Palmeiras finalizou aqui. Deixa eu ver se tem número de finalizações. Não tem. Aqui, ó. 9 finalizações do Palmeiras. Até finalizou bem a equipe do São Lourenço. Mas o Palmeiras não conseguiu furar a defesa. Tô vendo se teve grandes chances perdidas. Mudou bastante o layout do SofaScore. Eu não tô conseguindo encontrar aquelas grandes chances que costumava aparecer aqui. Vira e mexe esses sites mudam estatística, o jeito de demonstrar estatística, e aí fica mais difícil de fazer um overview, né, mais rápido. O Del Valle venceu o Liverpool, mas infelizmente para o Del Valle,
não valeu de nada porque o São Lourenço acabou segurando o empate com o Palmeiras. Se por acaso o Palmeiras tivesse vencido o São Lourenço por um placar mínimo, teria dado certo para o Del Valle. O Del Valle vai para a Sul-Americana. De novo, uma competição que ele já está acostumado, né? E o Cruzeiro venceu o Católica por 1-0, gol no final, batalhou e conseguiu, e vai passar na primeira colocação na Sul-Americana, evitando o playoff. Mais uma zebraça do Atlético Paranaense contra o Ameliano, e fez com que o Atlético Paranaense, que já estava praticamente classificado, conseguisse entregar a primeira colocação para o Ameliano, num jogo de novo, onde ele teve plenos domínios e tomou um gol espírita, tipo de gol mamável, tá? E, obviamente, vai ter que fazer o playoff. Desnecessário, né, Atlético Paranaense? Já tinha rolado a mesma coisa contra o Danúbio e desnecessário o que vai rolar com o Atlético Paranaense agora nesses playoffs. Na sexta-feira, dia 31, Copenhague enfrentou o Rangers na final dos playoffs para ver quem vai disputar Conference, né? O Rangers perdeu por 2-1. Se eu não me engano, saiu na frente do placar e tomou a virada. Exatamente. Teve o Campeonato Brasileiro Série B aqui em cima. O Ceará venceu o Curitiba e o Goiás venceu o Sport por 3-0. O Goiás em casa segue numa campanha muito sólida. 4 jogos, 4 vitórias, 12 gols marcados, nenhum gol sofrido. E aqui embaixo a gente teve a final da Copa do Rei da Arábia Saudita. E mais uma vez, o Al Hilal foi campeão para cima do Al Nassr. Impressionante como o pessoal do Al Nassr bate mal penal. Eu sei que o goleiro Bono aqui do Al Hilal é um excelente pegador de pênalti, mas é impressionante. Toda vez que o Al Nassr vai para uma final que tem que disputar em pênalti, Cristiano Ronaldo até tenta, né? Mas não consegue ajudar essa galera. Eles batem pênalti muito mal. O Alex Telles, acho que é a segunda vez que eu vejo ele isolando a bola na lua. Impressionante. Acabou sendo um jogo de ambas marcam, mas poderia ter sido mais em relação a gols. Mas os times não cumpriram, né? Que era esperado. O time do Al Hilal chegou a ficar com 2 jogadores a menos. Mas o Al Nassr só conseguiu o empate no finalzinho, mas não conseguiu a virada. Teve mais alguma coisa? Não. Acho que no dia 31 era isso. Aí teve alguns jogos extras, né? Do campeonato japonês. Teve Premier Division, não sei se vocês fazem, da Irlanda do Norte. Gosto muito de acompanhar aqui a campanha do Shamrock. Da Irlanda do Norte, não, da Irlanda, né? Gosto muito de acompanhar a campanha do Shamrock. Já me deu algumas alegrias ali em tempos passados. Tenho memória afetiva com o Shamrock. E agora, no dia 1º, nesse final de semana, tivemos a final da Liga dos Campeões. O Real Madrid enfrentou o Dortmund, não fiz nada no primeiro tempo. Depois do gol do Real Madrid, me posicionei contra o Dortmund. Acredito que dava para ter pego um over à frente no segundo tempo, antes do primeiro gol do Carvajal, mas eu tenho colocado como métrica para mim me posicionar em gols sempre num cenário onde o jogo tá mais aberto, tá mais com uma necessidade um pouco maior, né, que eu tenho chamado recentemente de cenário de caos. E eu esperei o primeiro gol do jogo, o primeiro gol foi do Real Madrid, mas eu me surpreendi e eu não quis entrar no over limit e entrei contra o Dortmund, como o Dortmund sentiu emocionalmente. Não que eu tenha me surpreendido que eu nunca tenha visto, mas eu fiquei meio atônito assim em relação ao tempo passar e o Dortmund não mostrar reação, porque era uma final de Champions. Então, você colocou ali o Marco Reus, depois entrou o Malin e o Haller, né, o Sebastian Haller, mas o Dortmund não tinha perna. E não era nem questão física, era questão, assim, sabe, emocional. Porque o Dortmund perdeu uns gols no primeiro tempo, que eu vou falar pra vocês. O drible que o ADM escolheu dar no Courtois, em vez de talvez bater rasteiro, a cabeçada do Füllkrug, teve também o chute do Füllkrug na trave, tudo isso vai moldando o emocional do Real Madrid e tirando o emocional do Dortmund, né?
Então, quando o Real Madrid fez o gol e eu senti que o Dortmund não estava tendo resultado emocional para buscar, eu me posicionei contra o Dortmund no match odds. Inventei moda aqui. Trabalhei contra o time que estava perdendo, nada demais. E consegui pegar o gol do Vini numa falha, mas numa falha grotesca na saída de bola do Dortmund, uma entregada. E mais uma vez o Real Madrid levantou o título, 15º, né? Com participação direta do Vini essa temporada. Vamos ver. Acho que a única chance do Vini não ganhar o melhor do mundo esse ano seria o Jude Bellingham ganhar a Euro com a Inglaterra, sendo destaque, tá? Já que ele tem os mesmos títulos na temporada que o Vini, né? Também foi o melhor jogador do Campeonato Espanhol, mas é muito provável que o Vini Júnior seja o melhor do mundo esse ano. É muito provável. A não ser que algo muito, muito estranho aconteça, que o Mbappé talvez faça uma Euro muito, muito forte. Mas é muito difícil não ir para o Vini Júnior, até porque o Brasil disputa a Copa América, né? E o Brasil, apesar da Euro se sobressair em relação à Copa América, o Vinícius Júnior pode sim destruir na Copa América também. E aí não vai ter muita discussão, né? À noite, o Bragantino venceu o Grêmio por 2-0. Não trabalhei os jogos do BR à noite, mas não me surpreendo com esse resultado, porque o Grêmio não me convenceu naquele jogo contra o The Strongest. O Atlético Goianiense me surpreendeu aqui fora de casa contra o Vitória. O Vitória está na penúltima colocação do campeonato. O Cuiabá perdeu para o Internacional, mais uma derrota do Cuiabá. O Cuiabá não marcou nenhum gol no campeonato ainda. Impressionante. 11 gols sofridos em 5 jogos, saldo horroroso, nenhuma vitória. O Fluminense empatou com o Juventude, aqui sim uma zebra, né? Aquele tipo de cotação baixa no brasileiro que a gente tem que tomar cuidado. E o Botafogo venceu o Corinthians num belo passe pro gol do Júnior Santos aqui. E o Botafogo até então era líder do campeonato, mas aí agora o Flamengo acabou buscando a liderança, né? E o Atlético Paranaense também está buscando a liderança junto com o Bahia. O Brusque empatou 0-0 com o Novo Horizontino. Nesse momento que eu acabei de começar o vídeo, tinha terminado o Vasco e Flamengo, né? Que isso, cara. Acho que foi a maior goleada da história desse clássico aqui no Brasileiro. O Gabigol ainda fez um gol no final, né? A torcida vaiando e depois ele fez o gol. A torcida parece que abraçou o Gabigol de volta. O Flamengo tomou um gol no início do Verratti e o Vasco tomou uma senhora goleada depois de estar perdendo por 3-1, tomou um cartão vermelho e aí o Flamengo dobrou o número de gols marcados no segundo tempo. E tinha assumido momentaneamente a liderança. Vamos ver se o Atlético Paranaense não muda esse cenário, mas é muito difícil. Porque o saldo de gols do Flamengo é um pouquinho melhor. O Atlético Goianiense vai vencer. O Atlético Goianiense, olha. O Atlético Paranaense vai empatando com o Fortaleza, mas se vencer o Fortaleza, ele assume a liderança, né? Ele vai a 16. Ele vai a 16 pontos se ele vencer o Fortaleza. Mas eu vou deixar para falar desses outros 2 jogos e Atalanta e Fiorentina e tudo mais no próximo pós-planejamento que a gente fizer. Então eu vou deixar esse domingo aqui para cá. Vou só apagar essa parte aqui para não me confundir, tá bom? Então, muito provavelmente essa semana eu já vou liberar a reformulação que eu fiz no meu curso, visualmente falando. Alguns novos formulários para a galera, um quiz, né? Para a galera ir aprendendo de uma maneira um pouco mais interativa, algumas novas aulas regravadas. Nada de muito especial para você que já acompanha meu conteúdo, tá bom? E, se Deus quiser, eu vou tentar estar um pouco mais presente no mercado na Euro, né? Porque essa intertemporada para mim é muito difícil de trabalhar. Depois que a gente atinge um nível de stake, um nível de exigência do mercado, esses jogos onde a gente não tem tanta certeza se as equipes vão se empenhar tanto, por exemplo, Atalanta e Fiorentina, é um jogo que não valia de nada. Esses amistosos agora que a gente vai ter, que vamos entrar agora na pré-Euro, da Bélgica, da França, da Espanha, da Inglaterra, eu não tenho certeza se as seleções vão se empenhar tanto. Então, eu vou sempre ficar com receio de me posicionar no mercado, mas estou tentando me preparar da melhor maneira possível para a Euro, para tentar ter um bom desempenho. E para quem busca mais informações, eu tenho utilizado o iScout e tenho utilizado também, vou até pegar aqui
uma fonte de informação que eu uso bastante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Fica mais fácil. Aqui. Uso muito, 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 muito o canal do Rafa Oliveira, tá? Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui no monitor. Esse aqui. Essa parte aqui. Muito, tá? Me ajudou muito o canal do Rafa na época da Copa do Mundo, onde ele fez um guia tático da Copa e agora ele está fazendo um guia tático da Euro. E é um cara que especifica como joga determinada equipe. Então, por exemplo, aqui, ó, como joga a Hungria no grupo A, como joga a Escócia no grupo A, como joga a Alemanha no grupo A. Ele já começou a fazer agora do grupo B, como joga a Espanha no grupo B. São vídeos densos, com informação de qualidade, informação técnica. Faz muita diferença para quem busca uma diferenciação na análise, tá? Então, gosto muito de indicar bons trabalhos aqui. O trabalho do Rafa é extremamente valioso, tá? Me ajudou muito, já falei com ele no Instagram sobre isso, sobre o desempenho que eu tive na Copa e o quanto ele foi importante para esse desempenho. Fica então uma dica para vocês, se vocês quiserem um conteúdo um pouco mais mastigado, mas também mais denso, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente volta a se encontrar muito provavelmente na sexta-feira, porque segunda-feira não tem muita coisa, eu já estou gravando no domingo à noite, então na sexta-feira vai ser o nosso penúltimo pós-planejamento antes da Euro. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela companhia.